Bom, pessoal, boa tarde a todos que estão aqui presentes. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento, o terceiro Quintas da Química. Então, é um evento que já está na sua terceira edição, que teve muito sucesso aí na primeira e na segunda. Nesse evento, a gente vai falar sobre importância e aplicações da química dentro de alguns temas que nós selecionamos para vocês, tá bom? Antes de explicar um pouquinho mais, né, eu queria falar que esse é um evento que ele é organizado pelas coordenações dos cursos técnicos integrado e pós-médio em Química, do IFRJ Campus Rio de Janeiro. Eu sou o professor Eduardo Cerqueira, né, professor do IFRJ Campus Rio de Janeiro. Vou estar conduzindo aqui a palestra, na verdade, mediando a palestra de hoje, com a Gláucia, que já está aí com a gente. Mas antes de passar aí para a Gláucia, a gente vai falar algumas coisinhas importantes. Eu queria também fazer um agradecimento à professora Sheila Albert dos Reis, que é a diretora de Extensão, Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, pelo suporte na sala, né, de cuidar da sala e tudo mais, e pelo apoio aí também ao evento no geral. E depois disso, eu vou também apresentar para vocês os membros da comissão organizadora, tá? Mas eu queria frisar também que são 4 eventos dessa vez no Quintas da Química, vão ser 4 semanas seguidas no mês de setembro, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre a Química para Viajar, né, que é uma palestra de experiências muito interessante sobre intercâmbio. Né? Na semana que vem, dia 9, nós vamos falar sobre as interdisciplinaridades na Química. Na semana seguinte, no dia 16, vamos falar sobre a Química da Perícia Criminal, que é um assunto que os alunos sempre pedem muito. E no último dia do evento, vamos falar sobre a área de cosméticos, né? Um olhar químico na cosmetologia. Tá bom? Então, esses foram os temas selecionados para esse Quintas da Química. Lembrando a vocês também que vocês vão ter direito ao certificado. O que precisa para ter o certificado? Precisa participar de 3 dos 4 eventos, tá? Como é que a gente vai verificar essa participação? Pela lista de presença que vai ser colocado aqui no meio do evento. A gente vai colocar essa lista de presença, a gente vai repetir, né, algumas vezes para ninguém perder. Então, você tem que preencher essa lista quando ela aparecer. É bem simples, é só colocar o nome e o e-mail, tá bom? Lembrando a vocês também que agora a gente está no Google Meet, e não direto no YouTube, mas a gente está gravando o evento para colocar no nosso canal do YouTube, que é o canal Quintas da Química, tá? Que o pessoal vai colocar aí no chat para vocês o nome. E a gente tem também nosso Instagram, que é o ctiqm.ifrj, que também vai aparecer aí no chat para vocês, onde a gente vai postar o folder toda semana do evento, fazer algumas divulgações, falar sobre o que aconteceu, para vocês poderem acompanhar, tá bom? Bom, falando isso, eu vou agora falar um pouquinho da comissão organizadora do evento, apresentar para vocês, tá? Então, dentro da nossa comissão, primeiramente eu vou chamar a coordenadora do curso técnico integrado de Química, a professora Rafaela Santana, para dar as boas-vindas para vocês. Olá, gente, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um evento, a terceira edição do Quintas da Química, né? Inicialmente, queria agradecer a diretora Sheila pelo apoio também, igual o professor Eduardo frisou. Queria agradecer também aos meus colegas coordenadores, tanto do curso técnico integrado de Química quanto do pós-médio, né? O Eduardo, o Samir e a Patrícia, por essa parceria, né, que se segue agora. E queria dizer um pouquinho sobre esse evento, que esse evento foi criado na pandemia, né, no nosso primeiro semestre de pandemia, e ele teve uma ideia inicial de tentar aproximar os estudantes, de forma geral, né, ao que a química consegue proporcionar. Né? Então, sobre várias óticas diferentes, em vários campos de atuação diferentes, a gente vem sempre tentando trazer palestrantes e assuntos que consigam mostrar, né, para eles o qual o futuro deles pode ser maravilhoso. Né? Basta que a gente acredite e persista nesse momento tão difícil que a gente está passando. Além disso, também é uma excelente oportunidade para mostrar para o público também de fora do IFRJ, né, o que a gente vem fazendo e o que a gente pensa, né? Enfim, então esse é um evento muito amplo, que eu tenho muito orgulho de fazer parte e estou muito feliz.
E nada podia ser mais especial hoje do que trazer para essa estreia da terceira edição a minha amiga, né, minha grande amiga Gláucia, que vem trazer um pouquinho da experiência dela, né, uma pessoa incrível, vocês vão saber bem do que eu estou falando daqui a pouco. E mais uma vez, na segunda edição seguida, a gente traz os estudantes também como organizadores, eles deram ideias dessa vez, né? Antigamente não, no evento anterior eles participaram mais da organização em si, né, ajudando a gente com a transmissão e tudo mais. Dessa vez a gente chamou eles desde o início, então eles deram a ideia da palestra sobre intercâmbio, né, na palestra sobre perícia e todas as outras que vocês vão ver a partir de agora. Então sejam bem-vindos e é isso. Obrigado, Rafaela. Vou então passar a palavra para o coordenador do curso técnico pós-médio em Química, professor Samir Nasser. Oi, gente, boa noite. Rafaela já falou bastante em relação ao evento, um pouco do histórico, não vou me estender muito também, porque vocês estão aqui para ouvir a Gláucia, agradecer a Gláucia aí o aceite do convite, agradecer também todos os organizadores, que somos eu, Edu, Rafaela, Patrícia e todos os nossos discentes, que contou, né, tanto com o pessoal do integrado quanto do subsequente, né? E, enfim, essa parceria foi muito boa, como a Rafaela falou, eles decidiram a maioria das coisas e a gente foi ajudando, orientando, conversando. Então, agradecer a Sheila também, que se mostrou desde o primeiro instante que a gente falou com ela, os retornos sempre muito rápido, o suporte, a ajuda. E agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, né, que se inscreveram e que estão aqui. Espero que vocês aproveitem bastante aí o nosso evento e depois também divulguem, como o Eduardo pediu, tanto no YouTube quanto no Instagram, para o pessoal que não pôde estar aqui, mas que se interessa pelo assunto. Espero que a gente tenha aí nessas 4 semanas um ótimo caminho aí, um ótimo aproveitamento de todos. Obrigado, gente. Obrigado, Samir. Eu vou passar a palavra agora para a vice-coordenadora do curso técnico pós-médio em Química, professora Patrícia Prado. Oi, pessoal, boa tarde. Eu também só tenho a agradecer a presença e o aceite da Gláucia, né? E agradecer também pelo convite para participar desse projeto Quintas da Química. E falar também que eu fiquei assim, surpresa com a competência, né, e dedicação dos alunos na equipe de preparação do evento, né, de formatação do folder, de tudo que envolveu a organização do evento, a participação dos estudantes, foi fundamental. Agradecer ao professor Eduardo, Rafaela e Samir também. E vamos começar a dar o pontapé aí do Quinta das Químicas. Obrigado, Patrícia. Vou também chamar os nossos alunos, né, para darem um oi para vocês que estão na comissão organizadora. Né? Primeiramente, a Letícia Puzini Carvalho Marinho. Oi, gente, boa tarde. Como o Eduardo disse, meu nome é Letícia Puzini, eu sou aluna da QM 131 e eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte desse time que está organizando o terceiro Quintas da Química. O evento foi muito bem pensado, a gente planejou tudo certinho, pensando em vocês. Então, eu espero que vocês gostem da programação, gente. Prazer. Obrigado, Letícia. Isis Rodrigues de Carvalho. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Isis, sou da PMQ 351 e estou ajudando no evento. Espero que o evento seja muito bom e engrandecedor para todos nós. Obrigado, Isis. Vou chamar agora o Hugo Ferreira Marques.
Oi, Hugo. Enquanto você escreve, vou chamando então para falar também com a gente a Gabriele Elisa Xavier Martins. Oi, gente, eu sou da DM131 e espero que vocês gostem do evento. É isso. Obrigado, Gabriele. Camille Cristine de Souza. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Camille, aluna da QM131. Sejam bem-vindos ao evento, espero que vocês gostem. Obrigado, Camille. Milena da Rocha Alves. E vou chamar finalmente também, enquanto a Milena escreve para a gente, o Pedro Luiz Cabral Machado. Oi, boa tarde, gente. É um prazer enorme estar participando do Quintas, né? E é um prazer maior ainda estar fazendo os folders do Quintas e as artes também. Obrigado, Pedro, nosso artista aí dos folders. Bom, gente, eu sei que vocês estão ansiosos aí pela palestra da Gláucia, mas, né, a gente tem uma coisa muito legal também para mostrar para vocês, como vocês viram na nossa divulgação, que é o concurso de experimentos, né? Então, a gente combinou já, divulgamos para os nossos alunos que eles poderiam filmar experimentos caseiros, né? E explicar a química por trás deles para enviar para o nosso concurso de experimentos. A gente selecionou 4 vídeos, um para cada dia do evento, né? Para passar aqui no Quintas da Química para vocês verem um pouquinho do trabalho dos nossos alunos, né? E esses alunos vão ser premiados também com vale para compra de livros na Livraria Cultura, que é uma loja online, tá bom? E eu vou chamar então a Letícia Puzini para apresentar para a gente o nosso primeiro vencedor, que a gente vai passar o vídeo agora para vocês. Fala, Letícia. Oi de novo, gente. Estou aqui para falar então quem foi o vencedor ou a vencedora do concurso de experimentos. Então vamos lá. A vencedora foi a estudante Maria Eduarda Monteiro da Silva Marques, com o experimento Adsorção do suco de morango em carvão vegetal. Parabéns, Maria. Ela fez com o apoio do professor orientador Tiago Selva. Ela é do curso integrado em Química da QM141. Vamos ver o experimento dela? Olá, meu nome é Eduarda Marques, tenho 18 anos e sou do 4º período do curso de Química. E hoje eu vou trazer um experimento sobre a adsorção do suco de morango, no caso do refresco em pó, em carvão vegetal. Mas o que é o processo adsortivo? Como eu posso observá-lo no meu dia a dia? Na verdade, ele é bastante utilizado pelas estações de tratamento de água quando tem algum agente poluente nos mananciais. Então, elas utilizam o processo adsortivo para tentar remover essas espécies químicas. Mas, bom, o que é o processo adsortivo? Você tem uma solução e essa solução tem algumas espécies químicas que você quer remover. Só que você não consegue removê-las nem por biodegradação e nem por processos físico-químicos. Então é nesse momento que você recorre à adsorção. E aí você vai pegar um sólido e vai mergulhar nessa solução. E essas espécies químicas que você quer remover vão se concentrar na superfície desse sólido. Sendo que esse sólido eu chamo de adsorvente e essas espécies químicas eu chamo de adsorvato. Há 2 tipos de processos adsortivos. Nós temos a adsorção física, que chamamos de fisadsorção, que é quando não ocorre nenhuma ligação química entre o adsorvente e o adsorvato. Na verdade, eles estão unidos apenas pelas forças intermoleculares de Van der Waals. Então, ali tem uma mera coesão molecular bastante fraca. Ao contrário de quando nós analisamos a adsorção química, que chamamos de quimisorção, que é quando de fato há ligações químicas ocorrendo ali, sejam elas iônicas ou covalentes, e também tem um alto grau de especificidade, porque para você promover essas ligações químicas, você tem que ter o conhecimento de qual grupo químico esse dissolvente pertence, e também dos componentes moleculares que envolvem essas espécies químicas que você pretende adsorver. O processo adsortivo como um todo, ele depende de bastante variáveis, porque, por exemplo, quando você vai escolher seu adsorvente, você precisa analisar o grau de hidrofobicidade, a porosidade, a área da superfície. A área da superfície é fundamental, porque quanto maior ela for, melhor você vai promover o processo adsortivo, já que quanto maior a superfície de contato, melhor ela vai interagir com o adsorvato. E quando você vai escolher o seu adsorvato, você também precisa pensar, por exemplo, na solubilidade,
na polaridade da molécula, no tamanho da molécula, no pH. Então, todas essas variáveis precisam ser consideradas quando você for fazer o processo adsortivo. Então, vamos ao nosso experimento. Todos os materiais que eu tenho aqui você pode encontrar tanto em lojas de conveniência quanto em supermercados. O nosso experimento vai ter como objetivo mostrar a adsorção do suco de morango. No caso, o meu adsorvente vai ser o carvão vegetal e o meu adsorvato vai ser o corante do suco de morango. Os materiais que eu tenho aqui são suco de morango, no caso vai ser o refresco em pó da marca Tang, mas você pode utilizar de qualquer marca. E eu dispersei 25 gramas daquele saquinho em 1 litro de água e dividi esse suco em 3 copos de 200 ml. A segunda parte do nosso experimento vai ser também a área de superfície, porque além da adsorção, eu também quero mostrar como a área de superfície vai interferir no resultado final do experimento. Aqui eu vou utilizar o carvão vegetal, 50 gramas de carvão vegetal em pedaços, do jeito que ele vem no saco mesmo. Ou seja, a sua área de superfície vai estar bem reduzida. E aqui eu também vou estar utilizando 50 gramas de carvão vegetal, só que triturado, ou seja, ele vai ter a sua área de superfície amplificada. Aqui eu tenho 3 filtros, todos eles contêm um filtro de café, e o objetivo vai ser ter um grupo controle e um grupo experimental. O meu grupo controle vai ser o suco de morango passando somente pelo filtro de café. E aqui vão ser os meus 2 grupos experimentais. Aqui o suco de morango vai passar pelo filtro de café e pelo carvão em pedaços. E aqui o carvão vai passar pelo filtro de café e pelo carvão triturado. Então vamos lá. Bom, essa primeira parte do experimento, na verdade, a gente vai misturar o suco com os carvões, porque precisa de um tempo até ocorrer esse contato, essa cinética de adsorção. Então, primeiro a gente vai pegar o suco, 200 ml, e vai misturar com o carvão triturado. E depois a gente vai pegar mais um suco, 200 ml, e misturar com o carvão em pedaços. Nós vamos mexer para melhorar o contato. Nós vamos aguardar 5 minutos até que ocorra a cinética de adsorção. Passados esses 5 minutos, para promover o contato entre o adsorvente e o adsorvato, nós vamos colocar a nossa solução no filtro. E agora o carvão triturado. Já dá para ver uma diferença de coloração, ó. Aqui o vermelho está bem proeminente, aqui já dá para perceber que descoloriu um pouco, e aqui está bem escuro porque o carvão foi triturado. Então, além de passar alguns resquícios dos grãos, também tem um ponto de que nós não limpamos ele antes de utilizarmos, ele vem cheio de impurezas, então isso também passa para o experimento. E vamos aguardar alguns minutos até a filtragem completa. Depois da filtragem, a gente consegue perceber bastante a diferença entre o grupo controle e os grupos experimentais. Aqui foi o suco passando somente pelo filtro de café, então quase não tem mudança na coloração. Como pode ver, está bem proeminente, bem forte. A segunda já é o suco de morango passando pelo carvão em pedaços. Ainda tem uma coloração forte, bem vermelhada, mas não tanto quanto o filtro de café. E por último, nós temos o carvão triturado. E eles têm essa dádiva dessa cor, assim, quase transparente, quase translúcida. Tem um pouquinho de roxo, mas é também por causa, como eu mencionei, do carvão não ter sido limpo, vem cheio de impurezas, então isso também passa para o experimento. Percebemos também a diferença de solução, de quantidade de solução. Passando pelo filtro de café tem bastante, mas quando a gente chega no carvão triturado, muita coisa fica retida no filtro. É isso, nós conseguimos observar bem o processo de adsorção feito pelo carvão vegetal, tanto o carvão em pedaços quanto triturado. Espero que vocês tenham gostado desse experimento. Letícia, Maria.
Oi, Maria tá aí? Oi, Maria. Ai, achei lindo o seu vídeo, você explicou muito bem, foi muito criativa, parabéns, tanto a você quanto ao professor Tiago. Eu queria te perguntar, como é que você está se sentindo? Não, pelo sorriso dá pra ver que eu tô muito feliz. Foi muito feliz, foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. O professor Tiago, assim, foi essencial agradecer ele, porque ele teve uma paciência, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, toda hora eu mandava alguma coisa, um vídeo para ele me dar uma luz, e ele sempre muito solícito. Então, foi uma experiência muito boa, gostei muito. Ai, o resultado ficou muito bom, tenho certeza que todo mundo aqui gostou. E eu queria te perguntar, eu achei muito interessante a forma como você usou os materiais e você fez o experimento. Então, qual você acha que foi a parte mais interessante do experimento para você? Ou então, pelo menos a mais divertida de fazer? Na parte que a gente começa a jogar as soluções nos filtros e a gente já começa a perceber a diferença de coloração, porque é bem rápido. Tanto no final a gente já consegue ver o resultado, mas já no início já dá para perceber que vai dar uma diferença bem bacana. Então eu gostei bastante disso. Sim, ficou muito bonito também as cores. Maria Eduarda, obrigada de novo pela sua participação. Ficou lindo o vídeo. Daqui a pouco você recebe o seu prêmio, tá? Mas aí é coisa que o Eduardo fala contigo. E seja bem-vinda a qualquer outra programação que o Quintas da Química tiver novamente, tá? Prazer te conhecer. Obrigada, agradecer pela oportunidade. Eu, como estudante, como todos os estudantes do IF, né? Devido à pandemia, a gente não entra no laboratório há bastante tempo. Então, o concurso me deu essa oportunidade de revisitar esses sentimentos que a gente tem quando entra no laboratório, de colocar o jaleco e óculos de proteção. Então, foi ótimo. Agradecer a vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Maria Eduarda. Vou passar a palavra agora de novo, então, para o professor Eduardo, para prosseguir, né, com a programação de hoje, tá? Eduardo. Obrigado, Letícia. Obrigado, Maria Eduarda. Parabéns. Ficou incrível mesmo. Parabéns ao Thiago Selva também. E agora chegou a hora, né, da gente chamar a nossa palestrante, a Gláucia. Vou falar um pouquinho sobre o currículo da Gláucia, tá? Então, a Gláucia ela é graduada no bacharel em Química e mestre em Ciências, com ênfase em Química, pela UFRJ. Ela possui curso técnico em Química, com ênfase na área têxtil, pelo Senai CETICT, tá? E ela é a técnica responsável pelo Laboratório de Instrumentos e Pesquisa do Departamento de Química Inorgânica do Instituto de Química da UFRJ. Atualmente, ela é doutoranda na Universidade de Évora, Portugal, e trabalha no Laboratório Hércules, Herança Cultural, Estudo e Salvaguarda, manuseando técnicas microscópicas, cromatográficas, espectroscópicas e fotográficas. E, além de tudo isso, a Gláucia é minha amiga. Fizemos a graduação juntos na UFRJ, junto também da Rafaela, somos um grupinho, né? O grupinho da graduação mesmo. Então, é um prazer para mim poder estar aqui apresentando a Gláucia e ouvindo um pouco dessa história maravilhosa sobre intercâmbios que ela tem para contar para a gente. Então, vou passar agora para a Gláucia para poder dar a sua palestra. Muito obrigado pela sua presença, Gláucia. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho dessa história. Então, vamos começar? Você vai projetar, né, Gláucia? Isso, isso. Tá bom. Ok? Tá todo mundo conseguindo ver? Sim, Gláucia, estamos vendo. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência desde o técnico em Química até aqui no doutorado que eu estou fazendo em Portugal, que foi exatamente a química que eu usei para poder viajar um pouquinho por esse mundo. Claro, a minha trajetória começou com toda certeza com o meu técnico em Química. Essa aí é a minha turma de técnico em Química, falta algumas pessoas aí, e esse foi o dia da nossa formatura. Foi o dia em que tudo começou a respeito de intercâmbio na minha vida. Quando eu me formei, eu consegui um estágio, e aí foi meu primeiro intercâmbio, na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Eu trabalhei na empresa do Arcia Teixo,
E, basicamente, o meu laboratório era um laboratório de qualidade têxtil, onde a gente fazia análise dos fios que eram produzidos na malharia da empresa, fazia análises como de tensão do fio, a finura do fio, analisando no microscópio, resistência do fio à fricção, testes de solidez da cor, e foi uma experiência muito enriquecedora, porque muito mais do que a experiência profissional, eu com 18 anos eu já consegui sair da vista dos meus pais e começar a me virar um pouquinho sozinha. O nosso Brasil, ele é tão grande, né? E parece que a gente até está em outro lugar, dependendo da região que você estava. E em Santa Catarina foi uma região muito agradável e muito produtiva para mim. Mas, ao mesmo tempo que foi uma experiência única, né, e primeira, eu tive também uma experiência bem chata. A empresa do ar, ela fechou, né, porque ela teve problemas econômicos e com o governo, enfim, e ela entrou em processo de falência. Então, na minha primeira experiência de emprego, já teve um processo de falência. Mas eu aprendi muito com isso. Quando eu vi aquelas pessoas sendo desempregadas e muitas chorando, desesperadas, pessoas já com idade, eu pensei, bom, eu preciso aprender. Então, eu preciso ter uma base para que lá no futuro, se isso acontecer novamente, eu não passe. Aliás, se isso acontecer não, que isso não aconteça novamente. E então, passou o tempo, voltei para o Rio de Janeiro e comecei a estudar. Estudar para fazer um concurso público, que foi... Eu consegui passar na Transpetro em terceiro lugar para cadastro reserva, e acreditando que eu seria chamada, o meu próximo passo foi fazer o vestibular. E foi quando eu entrei para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa é a minha turma da Universidade Federal do Rio de Janeiro, bem grande, tem uns 50 alunos. Aqui, se vocês verem, ó, tem a professora Rafaela aqui tem o professor Eduardo, e foi uma turma de muita amizade que a gente se conecta até hoje. Mas eu era a pessoa mais velha da sala de aula. Eu tinha 24 anos, os alunos tinham de 19, eu acho que no máximo 20 anos, e muitos deles me chamavam até de tia Glaucia. Enfim, o tempo foi passando e eu não fui chamada para o concurso público da Transpetro. Então, eu estudei e fiz um outro concurso público, e com 1 ano e meio de faculdade, eu comecei a trabalhar no INEA. Esse concurso foi para técnico em Química, e no INEA, no Instituto Estadual do Ambiente, eu trabalhei com essa equipe de gente muito boa, muito competente, da qual eu ainda tenho contato até hoje, e basicamente no laboratório eu fazia controle físico-químicos em análises de água do estado do Rio de Janeiro, tanto pública quanto particulares. A gente media quantidade de fósforo na água, via cores, a basicidade e, enfim, várias outras análises para poder dar laudos de inspeção para quem pedia, né? Para o cliente ou até mesmo para o Estado. Só que o INEA, ele era lá no interior da Barra, na Salvador Allende. E eu estudava no Fundão. Então, eu tive que mudar de turma e estudar à noite. E mesmo assim, muitas vezes eu perdia aulas por conta do horário, né, do trajeto. Então, eu comecei a pensar em sair do INEA. E surgiu a oportunidade de fazer o concurso para técnico em Química novamente, depois de passado 3 anos no INEA, para o UFRJ. E é onde eu trabalho até hoje. Trabalho, como o professor Eduardo falou, no laboratório de pesquisa, né, de instrumentos e pesquisas da UFRJ. Basicamente, eu trabalho com análises de ultravioleta, que é esse aparelho aqui, da Shimadzu, e de infravermelho, que é esse aparelho aqui da Nicolé. Mas tem outro aparelho também de infravermelho por ATR, né, reflexão atenuada, e esse daqui por transmissão. Esse laboratório, ele atende toda a comunidade da UFRJ, as empresas quando solicitam análises, e até o IFRJ a gente também já prestou análises para ir. Então, eu tive uma bagagem
muito grande de aprendizado, porque é um ambiente em que a gente aprende o tempo todo, porque eu não fazia só análises de infravermelho e de ultravioleta, mas me envolvia também muitas vezes com as pesquisas das pessoas, porque era preciso entender o tema para poder ver qual era a melhor forma de fazer uma análise ou outra. A gente também no laboratório auxiliava nas aulas técnicas, algumas aulas de graduação de visão técnica, né, que era de análise orgânica, análises físico-químicas da inorgânica. Então, eu aprendi muito. E estando na UFRJ, no laboratório, trabalhando, tudo ficou mais fácil, e com o passar do tempo, eu ingressei na pós-graduação, no mestrado. E começou a reflorescer a ideia de fazer o intercâmbio logo no início do meu mestrado. Por quê? Agora eu estava no mesmo espaço físico de trabalho e de estudo. Então, eu tinha toda uma possibilidade de pedir uma licença para poder fazer um intercâmbio. E logo no início do mestrado, eu comecei a pensar nisso, e então surgiu o meu planejamento. Eu comecei a pensar como que eu poderia sair para fazer o doutorado. E a primeira coisa que eu pensei foi em área. O que eu quero? Eu quero continuar em espectroscopia? Eu quero mudar? Qual é a área da química que eu quero continuar? E eu realmente gostava de espectroscopia, queria continuar na inorgânica. Esse foi o primeiro passo. Então, comecei a vasculhar os lattes dos meus professores. Eles nem sabem disso, alguns estão aqui. E eu comecei a vasculhar os lattes deles para ver quem que tinha feito o doutorado fora, ou parte do doutorado fora, e em que área, para ver se me era interessante para mim. E então, eu identifiquei a professora Cássia, que na época ela era diretora do Instituto de Química, né? Ela era minha diretora. Hoje ela é a decana, e eu fui conversar com ela. E expliquei para ela da minha vontade de sair, de fazer um intercâmbio, de ter uma experiência fora, e eu queria fazer espectroscopia, e eu tinha visto o currículo dela, e que eu gostaria de tentar fazer, gostaria do contato do orientador dela. E ela me deu todo o apoio possível, falou que me daria o contato, ou que faria melhor, se comunicaria com ele. Só que eu tinha um problema. Eu queria muitas coisas, mas eu não tinha nenhuma base de inglês. Eu lia em inglês por causa dos artigos do mestrado, mas eu não falava inglês e pouco entendia inglês. Porque eu sempre fui uma pessoa que trabalhei e estudei. Eu já saí do técnico com 18 anos e já comecei a trabalhar. Então, quando era final de semana, eu já tinha entrado em cursos de inglês várias vezes, só que aos finais de semana eu acabava tendo que dar conta das matérias. Então, o inglês sempre foi ficando para escanteio. Então, como parte da minha estratégia bom, se eu pretendo fazer um doutorado no Canadá e o orientador ele só fala inglês, eu preciso estudar inglês. Então, eu planejei fazer um intercâmbio em inglês no Canadá, na cidade da universidade que desse futuro orientador, né, possível orientador, estava. E foi em Hamilton, no Canadá. Eu pedi, então, a licença ao meu chefe de departamento, na época o professor Faria, e a professora Cássia, e consegui uma licença de 2 meses. Emendei com as férias, e mais ou menos 2 semanas do carnaval, isso deu aí quase 4 meses, uns 3 meses e meio. E depois de achar que eu estava apta, né, falando inglês, achando que eu estava apta em 3 meses, eu marcaria a entrevista com o professor Adam Hitchcock para ver o que ia se proceder. E foi exatamente o que eu fiz. O tempo passou, andei com o processo da licença e foi aprovada, e então eu fui para o Canadá e comecei a estudar inglês. Essa é a minha turma de inglês, que é uma das coisas que eu vou carregar para a minha vida, que foi a experiência que eu tive com essa galera. Gente de tudo quanto é lugar do mundo, pessoas com hábitos diferentes, tipo de comidas diferentes. Sei disso porque
toda semana, né? No final da semana para a gente, era na sexta-feira, a gente fazia como se fosse um intercâmbio na sala de aula. Cada um levava um prato do seu país e conversava sobre culturas, sobre várias coisas. Então, tem pessoas aqui que eu tenho contato até hoje. E o professor que está de blusa coral é o professor Rick, que era o professor do curso de inglês. Essa turma, ela não era minha turma. Ela era a turma mais avançada do curso, porque esse era um curso que preparava imigrantes ou refugiados para poder fazer o TOEFL ou o IELTS, que são as provas de proficiência que as universidades estrangeiras exigem para alunos que não são de língua nativa inglesa, para entrar ou na graduação ou no mestrado e no doutorado. E eu só tinha 3 meses. E eu falei com a coordenadora, olha, eu preciso entrar na turma mais avançada. Eu sei que eu não tenho inglês mais avançado, porque eu fiz um teste para começar o curso. Mas eu preciso. E ela falou, tá bom, se você acha que vai conseguir acompanhar, você vai. E eu fui, eu estudava no curso de inglês, depois ia para a biblioteca, sábado e domingo, estudava direto, e já acostumada, porque trabalhando e estudando a gente vira à noite, a gente trabalha sábado, trabalha domingo, estuda sábado, estuda domingo, e no final desses 3 meses, eu pedi para esse professor, para ele simular uma entrevista comigo, como se ele fosse o professor Adam da McMaster. E dei para ele por escrito, em inglês, todo o meu percurso do mestrado, e ele leu, e ele começou a simular, foi até muito interessante, foi numa sala sozinha, eu e ele começou a fazer várias perguntas, e eu ali tentando responder e tudo, e ele no final, ele falou assim para mim, olha, Glaucia, você vai conseguir, mas você vai conseguir porque você é corajosa. Ou seja, não era por causa do meu inglês, eu nem sei se ele conseguiu entender direito o que eu queria dizer, mas, enfim, vida que seguia, eu estava ali para isso, e eu fiz o melhor que pude. Mas a gente também passeia, não é verdade? O intercâmbio, uma das fases mais gostosas do intercâmbio é poder desvendar, né? Desbravar os lugares. E esses são os momentos que eu tive com a minha família lá no Canadá. Aqui é o Niagara Falls. Aqui foi a nossa primeira vez que a gente saiu na rua e estava eu e o Fagner, né? Que era meu namorado na época. Estava nevando. E aqui foi um dia de sol que a gente viu no dia anterior, que ia fazer 15 graus com sol. E a gente correu para Toronto e foi nesse museu aqui da Casa Loma. Muito interessante também. Mas chegava a hora da verdade. E eu estava desesperada. Foi uma... Olha, eu não lembro de que eu já passei tanto medo na minha vida do que quando chegou a hora de eu fazer a entrevista com o professor na McMaster University. Ele marcou o dia comigo, eu pedi para que fosse no meados de maio, que era o meu tempo extremo para estudar o máximo inglês possível para falar com ele. E eu lembro que na véspera eu não dormi, eu fiquei com insônia, eu tive dores de barriga e foi um pesadelo, assim, porque eu falei assim, eu sou maluca, eu estou pedindo emprego no maior nível de estudo que alguém pode ter, né, que é o doutorado, para uma pessoa cuja eu nem sei me comunicar com ela. E mais, eu não estou só pedindo um emprego, eu ainda quero que me pague, porque eu só posso fazer isso se houver bolsa. Mas eu fui com medo mesmo, e como eu disse, eu estava ali para isso, e fizemos a entrevista. O professor Hitchcock, ele foi super simpático, ele fez muito esforço para me entender, ele me apresentou os laboratórios deles, a equipe de pesquisa dele, mas eu não saí de lá muito alegre, não. Eu fiquei em dúvida do que ele queria me dizer, as coisas que ele tinha me dito, se eram sim ou se eram não. Tudo se resume, e dentro das coisas que eu consegui entender, ele falou, Glaucia, volte para o Brasil, termine o seu mestrado, melhore o seu inglês, porque você precisa da prova de proficiência para entrar aqui na McMaster, e a gente volta a conversar. Quem sabe não podemos fazer uma parceria. Ele não me disse um não, mas também não me disse um sim. E
foi exatamente o que eu fiz. Eu voltei para o Brasil e eu terminei o meu doutorado, o meu mestrado, quase em 3 anos, né? Teve mais 1 ano e meio aí depois que eu voltei do Canadá. E essa pessoa aqui é o professor Roberto Faria, meu orientador, que vai ser sempre meu orientador. Quem fez alguma coisa com ele de graduação, mestrado, doutorado, tenha certeza que diz a mesma coisa, que é um ser humano sem igual, que sempre me apoiou até em sair do país para fazer o inglês e depois para o doutorado. Só que nesse meio que acabou o mestrado e eu comecei a estudar inglês agressivamente para poder fazer a prova de proficiência, para voltar a conversar com o professor Hitchcock, eu fui convidada por uma colega que fazia doutorado e eu fazia o mestrado no Instituto de Química. Ela estava montando um curso de Química e Arte para pessoas que não eram da área de Química, para o pessoal da área de leilões, de bibliotecas, pintores, museólogos. Então, era um curso assim, era bem básico, mas para dar uma ideia de como a química podia atuar, a gente falou um pouco, foi mais direcionado para a área de perícia, usando as técnicas espectroscópicas, né? Vibracionais, infravermelho e Raman. E eu simplesmente fiquei apaixonada por aquele tema. Eu falei assim, nossa, eu acho que é isso que eu quero fazer para o doutorado. Não é espectroscopia só em si, eu acho que eu quero química e arte. E então, como eu não tinha também nada assertivo com o professor Hitchcock, eu voltei a estaca zero dos meus planos. Eu comecei a conversar com as pessoas, voltei para os lattes dos professores para ver se alguém já tinha feito algo nessa área. E eu não encontrei ninguém que tinha feito nada parecido com isso, das pessoas que eu conhecia, para poder pegar um contato fora e começar a conversar. Mas a vida, às vezes, te surpreende e com coisas muito boas. Conversando com uma colega de trabalho, ela falou assim, olha, Gláucia, tem a fulana, né? Vou até falar, posso falar o nome dela, claro, é a Liciane. A Liciane, nós pertencíamos ao mesmo grupo de pesquisa na química orgânica, e ela era técnica em química lá, trabalhando, e eu estava fazendo iniciação científica. E a Liciane estava em Évora, na Universidade de Évora, fazendo o mestrado dela no Hércules. E eu comecei a pesquisar o que era Hércules, o que era Évora, o que tudo isso englobava. E então eu descobri que era exatamente o que eu estava procurando. Entrei em contato com a Liciane e a Liciane expliquei para ela a ideia que eu queria, e ela me deu o contato de uma professora aqui de Évora. Imediatamente eu mandei um e-mail aqui para a professora de Portugal. Isso demorou meses até com que a professora me respondesse. E então fiquei aguardando até que ela me respondeu. E a resposta não era o que eu também esperava. Ela falou para mim, olha, Gláucia, eu gostei muito do seu currículo, da sua experiência técnica, né? E só que assim, você só quer um doutorado se tiver bolsa. E para ter bolsa aqui em Portugal, por vias de regra, você tem que ter residência. Então, eu preciso que você venha para cá, você passe um tempo aqui, entre no doutorado da universidade e faça o concurso, que aqui é diferente. Aqui o concurso ele é a nível nacional, você concorre com todo o país para uma quantidade de vaga, dependendo do tema que você quer. Por exemplo, o meu era tema de artes. Então, se tiver 100 bolsas, é 100 bolsas para todo o país que está concorrendo em arte. Então, era uma coisa extremamente difícil e eu precisava de residência, só que eu não tinha dinheiro para me manter aqui até ter a residência. E o meu emprego também, eu não podia deixar meu emprego. Eu só conseguiria a licença, talvez conseguiria, né? Iria pleitear uma licença para fazer o doutorado. Então, eu já descartei. Fiquei chateada e tudo, mas, enfim. O tempo foi passando e, mais uma vez, a vida me surpreendeu. Quando foi 2019,
metade de 2019, o professor Hitchcock foi convidado. Eu já tinha me formado, né, no mestrado, em 2017 que eu me formei no mestrado, e o professor Hitchcock foi convidado para dar uma palestra no Instituto de Química. É esse aqui, não sei se está meio escura a foto, mas acho que dá para ver. E aí, meus olhinhos brilharam novamente, eu continuei estudando inglês, e eu abordei ele no final da palestra, óbvio. E a gente conversou, e ele me perguntou se eu tinha acabado o mestrado, perguntou, e a primeira coisa que ele falou para mim, antes de me perguntar sobre o mestrado, ele falou assim: Glaucia, eu já notei que seu inglês melhorou muito. Isso me fez muito feliz, né? E a resposta dele foi exatamente o que eu precisava. Dessa vez foi o que eu precisava. Ele falou assim: olha, então, para mim está tudo certo. Você se submete no final do ano para o doutorado da McMaster, e eu não tenho uma bolsa agora parada, mas em abril eu tenho, é praticamente certo, abril de 2020, é praticamente certo de eu ter uma bolsa, e então você já vai estudando os meus assuntos de pesquisa, né, as linhas de pesquisa que eu tenho, para você escolher, e já entrar no começo de 2020, né? No começo de 2020, não, a candidatura era até maio, e eu ia entrar no segundo semestre, né? Lá para setembro. E aí eu fiquei feliz da vida, eu falei, meus sonhos se realizando, eu vou voltar para o intercâmbio, eu vou para o Canadá, eu consegui, meu inglês não está tão ruim e tudo mais. Mas aí surgiu o que a gente sabe, né? Que parou o mundo inteiro. Foi a pandemia. E com a pandemia vieram muitas notícias, e uma delas foi que o professor Hitchcock, ele, num e-mail para mim, ele falou assim: olha, Glaucia, infelizmente, eu te peço desculpas, eu lamento muito, mas todas as minhas fontes cancelaram a continuação das pesquisas por causa da Covid, e eu nem sei o que eu vou fazer com os meus alunos que eu já tenho para continuar o financiamento. Te desejo sorte, ou se você quiser esperar, depois que isso tudo passar, a gente pode ver se começamos o doutorado. E eu agradeci, óbvio, muito, muito, muito triste. Isso foi em abril. E quando foi em maio, a professora de Portugal me liga. E aí, ela me liga, né, pelo WhatsApp, e porque a gente já, num primeiro contato, a gente já tinha feito uma entrevista pelo WhatsApp, então ela tinha meu número, e ela falou assim: olha, Glaucia, eu tenho uma novidade para você. A minha aluna, que tem a bolsa que você iria vir para cá para pleitear, que é a bolsa de doutorado, ela conseguiu essa bolsa de doutorado para 4 anos e vagou a bolsa dela, que a bolsa dela é de mestrado. E nessa bolsa de mestrado, os concorrentes não precisam ter residência. E aí, você pode concorrer. Aí eu falei: tá bom, professora, mas que notícia boa e tudo, mas eu não tenho nenhuma experiência na área de artes, de química e arte, de patrimônio. Ela: mas não tem problema, você tem um percurso de experiência técnica muito grande, você vai concorrer com a sua experiência, o técnico de novo. Aí, tudo bem. Só que era uma vaga para o doutorado para estrangeiro aqui, uma vaga. Quando eu vi aquilo, eu achei um absurdo. Como é que uma universidade para doutorado em química tinha uma vaga para aluno estrangeiro que não fosse da União Europeia? Mas, enfim, para quem já encarou o Canadá, menos de 20 graus Celsius, não sabia falar inglês, foi fazer uma entrevista, ainda pedindo dinheiro, isso só era mais uma parte do processo, né? E aí eu me candidatei. E quando foi julho, final de julho, saiu o resultado tanto da bolsa quanto do doutorado, e eu consegui passar nos dois. E estava bem escrito mesmo no resultado, né, que a minha experiência profissional foi a que me deu maior pontuação. E aí, eu vim para cá. Aqui estou. E hoje, aqui nesse projeto, que não é o meu projeto de doutorado, é o projeto que me paga hoje, que é a bolsa de mestrado, é o projeto das tintas ferrogálicas,
que a tinta ferrogálica, ela é uma das tintas mais antigas que tem. Primeiro foi, já que se conhece, a tinta carvão e depois a tinta ferrogálica. E a tinta ferrogálica, ela era muito importante antigamente, porque primeiro que só tinha ela ou a tinta carvão, e segundo que uma vez que era escrita no papel, ela ficava castanho tão escuro que isso ajudava na leitura das partituras. Partituras de Beethoven foram escritas com tinta ferrogálica, Independência dos Estados Unidos foram escritas com tinta ferrogálica, mas com o passar do tempo, essa tinta ela começa a um processo de oxidação da celulose, e aí ela começa a danificar a celulose. E já tem muitos documentos que já foram perdidos pelo mundo, porque mancha, ou porque até mesmo deteriora o papel, né? Então, a pesquisa que eu estou trabalhando hoje é entender como é que é esse processo, né, de degradação da tinta ferrogálica na celulose, entender de que é feita essa tinta, porque a base dessa tinta ela é feita com sulfato ferroso, noz de galha e goma arábica, mas também pode ter outros metais, que não seja o ferro, pode ser cobre, pode ser zinco, e dependendo da receita são adicionados outros materiais. Para entender o processo de degradação, a gente precisa entender a composição, e a gente faz isso através das técnicas espectroscópicas, microscópicas e fotográficas. Aqui é um exemplo de um espectro de infravermelho da área da tinta e do papel, e do lado direito, é a análise que a gente fez de FRX, que determina a composição, né? A composição da tinta que a gente estava analisando aí nesse livro, a composição elementar. Aqui eu estava no museu fazendo análise, esse livro é do século XVI. Aqui eu estou fazendo do lado esquerdo uma análise com Dinolite, que é um microscópio óptico. Esse tinha um aumento de 20 vezes, a gente batia fotos de locais que estavam deteriorados, para a gente poder analisar depois. E do lado direito, eu estou fazendo fotos. Aqui eu ia fazer uma foto rasante de uma das páginas do livro para ver a estrutura do livro. E, finalmente, esse consiste o meu projeto de doutorado. Esse foi um workshop que eu fiz no final de agosto, em Lisboa. A gente foi analisar as pinturas murais de Almada Negreiro, que, teoricamente, diz ser uma pintura a fresco, e o meu mural era esse. E eu trabalhei aí 9 metros de altura durante 2 semanas, fazendo análises do mural para determinar a camada pictórica, para determinar a paleta de cores desse mural, as características, né, da pintura. E aqui, novamente, eu estou fazendo análise de Dinolite para ver as pinceladas, os detalhes das pinceladas. Aqui é o colorímetro, em que eu estava fazendo análise de cores, para depois estudar a paleta de cores do artista. E aqui é o FRX, que é menorzinho do que o anterior, portátil, né, mais leve, e determinando a composição também química da camada cromática. Mas a melhor parte de tudo isso que você ganha com o intercâmbio sempre é conhecer pessoas. Sempre é conhecer pessoas. Pessoas de lugares diferentes, com ideais diferentes, mas que têm problemas iguais, expectativas iguais. E nesse trabalho do Almada Negreiros, eu estava com essa equipe aqui muito boa. Essa menina é do México, essa é da Espanha, essa sou eu, essa é do Canadá, essa é lisboeta, né, de Lisboa aqui, e esse aqui é da África. Aqui é o pessoal do Hércules, que foi dar apoio a gente nas análises. Aqui é a minha futura orientadora do mestrado, né? Ainda não trabalho em si com ela, porque eu estou esperando a bolsa do doutorado para começar esse projeto. Esse pessoal aqui é fora laboratório, que é gente muito boa, que eu conheci também, a gente compartilhou muitas experiências. Aqui é a Silvinha, que trabalha comigo, italiana. Esse aqui é filipino, Roy. Esse aqui é o André, que é alemão, o alemão mais aportuguesado que eu conheci da vida. E essa aqui é a mineirinha Joyce.
nós estávamos explorando Évora nesse dia. E aqui foi a minha despedida de solteiro, que o pessoal do Hércules, solteira, né? Que o pessoal do Hércules fez para mim de surpresa. Essa aqui é a professora Tereza, da qual eu entrei em contato lá pela primeira vez, falando que eu gostaria de vir trabalhar com ela e precisava de bolsa. Essa aqui é a Ana Margarida, minha amiga de trabalho, a Margarida, que é a mesma é a mesma, e aqui é a Silvinha de novo. O que eu tenho a dizer para vocês, resumidamente, com essa minha experiência? Sonhem, sonhem, mas sonhem tão forte que vocês sejam capazes de apalpar, sabe? Sabe aquele desejo ardente que você quer uma coisa e você começa a pensar naquela coisa? O primeiro passo é sonhar, é acreditar que é possível, que tudo é possível, mas que existe um meio para se conseguir isso. E esse meio é planejar. Então, planejem. Eu planejei de uma forma, mas a vida e as opções que aparecem para vocês podem aparecer de outras formas. E ousem. Ousem sempre. Se tiver com muito medo, vai com medo mesmo. Não tenha medo de encarar, não tenha medo de mostrar, de expor as suas fraquezas, como eu expus o inglês. Com certeza as pessoas que estavam ali O professor Rick, que fez a entrevista comigo, ele deve ter pensado, essa menina é maluca, né? Ela veio para cá, não sabe nem falar inglês e quer pedir uma vaga de doutorado. Então, não importa, ousem, porque vocês só vão saber se é capaz se concluir o processo, se chegar até lá. E muitas vezes a vida vai mostrar um caminho para vocês vão fazer um caminho e a vida vai mostrar outro. E eu posso concluir aqui que, com certeza, eu sou uma junção dessas 3 ações, com pessoas magníficas que apareceram na minha vida, que me ajudaram muito, dentre elas a professora Cássia e o professor Faria, todo o meu departamento que acreditou em mim, que me concedeu a licença, eu também sou muito grata. E, com certeza, o meio que me trouxe até aqui, o transporte que me trouxe, foi o meu técnico em Química. Começou lá atrás, quando eu tinha a idade de vocês. E hoje, é óbvio, eu me faço também caminho para vocês. Naquilo que vocês precisarem, naquilo que vocês tiverem dúvida, naquilo que vocês almejarem e estiver ao meu alcance, o meu contato está com a professora Rafaela e com o professor Eduardo, e vocês podem entrar em contato comigo. Vamos sonhar, vamos planejar e vamos ousar junto, porque a vida é isso aí. E eu agradeço imensamente por esse momento aqui com vocês. Muito obrigada. Maravilhosa, amei a apresentação. Oi, Gláucia. Queria te agradecer muito, te dar os parabéns aí por essa palestra, por você ter dado essa lição para a gente, né, de coragem, de perseverança, né? Você dá uma olhada agora no chat, agora que você fechou a apresentação, para você ver as mensagens de carinho, né? Agradecer aos professores da UFRJ que estão aqui com a gente, né? Porque a Gláucia é uma pessoa muito, muito querida, né? Professor Filgueiras, professor Faria, professor Bonapace. E eu vou até quebrar aqui um protocolo um pouquinho, passar para a Rafaela, que é do nosso grupinho do fundão, né, da UFRJ, para também falar um pouquinho aí com a Gláucia sobre isso que eu comentei. Parabéns, viu? Obrigada. Gláucia, parabéns pela palestra. Pena que a gente não está no presencial, porque esse é o tipo de palestra que as pessoas assim, eu aplaudi de pé a você. Obrigada. Pela sua forma de apresentar, que é incrível, né? Sempre foi, mas por causa da sua história, né? E eu que estava lá, que acompanhei o dia a dia, né? Verdade. Todo esse caminho, desde a parte do INEA, até sair do INEA, até ir no intercâmbio no Canadá, voltar, né? As nossas lá, idas naqueles ônibus lotados, naqueles engarrafamentos intermináveis, né? Só a gente sabe tudo que a gente passou. Então, assim, eu estava lá nesse tempo todo, assim, ver você agora, assim, ver tudo que você conquistou. Eu tenho certeza que nós somos, né, o resultado do meio que a gente vive, né? Isso é óbvio. Tanto pelas nossas inspirações, quanto pelas ajudas que a gente recebe.
mas eu acredito que a maior parte também é do que a gente é. E você é a prova disso, porque você sempre, desde que eu conheço você, você sempre pensou muito além do que na frente, né? O pessoal fala, pensa lá na frente, pensa no futuro. A Glaucia não, a Glaucia, o futuro para ela era hoje de noite, entendeu? Ela sempre correu atrás demais de coisas além, de que ninguém poderia imaginar, e ela já tinha isso na cabeça. Eu sou a prova viva de que você é uma inspiração para todo mundo, né? E eu queria pontuar aqui também que muitas vezes as pessoas colocam assim, fulana deu sorte, né? Deu sorte, olha lá o que aconteceu, né? E, na verdade, eu não sei se eu sou tão crente assim em sorte, sabia? Eu acho que eu não sou. Eu acho que as pessoas falam de sorte porque elas não veem o quanto as pessoas correm atrás das coisas, né? Então, assim, hoje, como o professor Eduardo falou, tá cheio de professores do fundão aqui, a professora Nelise também está aqui com a gente. Então, assim, porque todo mundo adora você, Glaucia, porque você é uma inspiração para todo mundo. Então, queria deixar aqui o meu beijo para você e queria que você falasse, eu vou passar a palavra para o professor Filgueiras, que quer falar também um pouquinho, mas eu queria que depois, né, quando eu abrisse para as perguntas, você falasse também sobre um outro lado que eu sei que foi muito importante para você, que foi o apoio da sua família. Né? Porque a sua família sempre te apoiou muito, né? Eles ficaram aqui no Rio, né? Não sei nem se eles moram ainda lá no mesmo lugar, moram lá. Então, esse apoio também foi crucial para você, que eu sei. Então, quanto é importante as pessoas que nos incentivam, né? Não só na parte do trabalho, mas na parte da família também. Então, Glaucia, parabéns, obrigada. E eu vou passar aqui para o professor Filgueiras. Muito obrigado. Glaucia, foi um prazer imenso ter ouvido você. Eu acompanho a sua carreira já há algum tempo através do seu grande fã, que faz uma propaganda enorme, que é o professor Bonaparte. E ele não estava nada errado, muito pelo contrário. Parabéns, adorei ouvir o seu depoimento. Muito obrigada, sucesso. professor. Muito obrigada. Também ouço falar muito do senhor. Toda vez que eu tiro uma foto, que eu mando a foto daqui de Évora, professor Bonda ele manda para mim, exatamente. Muito sucesso. Eu adoro, aliás, eu adoro Évora, é uma cidade maravilhosa. Já estive aí inúmeras vezes, é uma cidade fantástica. Você está num lugar lindo. Espero conhecê-lo um dia pessoalmente. Tá bom. Muito sucesso. Até mais. Obrigada, até mais. Glaucia, o professor Roberto Faria também gostaria de falar com você. Faria? Tudo bem. Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ô, Glaucia, você me surpreendeu. Eu conheço você há tanto tempo e você sonhou um monte de coisa que eu não pensava que você sonhava. Sim, os sonhos estão dentro da cabeça de cada um e você me revelou alguma parte dos seus sonhos que eu não sabia, que foram desse jeito, nessa intensidade, né? E eu queria lhe dar os parabéns pela palestra, mas queria dizer também aos que estão assistindo, né? Eu sou filho aí da mesma Escola Técnica Federal, né? Na época era Escola Técnica Federal de Química do Estado da Guanabara. Era na época do Estado da Guanabara, era num outro milênio, né? Essa coisa toda. Mas a Escola Técnica abriu a minha vida do mesmo jeito que você relata a sua, né? Ou seja, eu, a partir daí também, tive uma atividade na indústria por conta do meu curso técnico e fiz a minha universidade trabalhando como técnico, né? Posteriormente, que eu acabei ficando apenas na universidade. Então, o que você falou de que todas as portas se abriram a partir do curso técnico, eu queria dar o meu depoimento para os que estão assistindo, que foi da mesma forma na minha vida também. Não tive tantas peripécias quanto você, a sua vida foi bem mais emocionante que a minha. Parabéns, né? Mas queria também dizer uma outra coisa. A sua apresentação, a sua sequência de slides, o seu enredo, você é uma artista, você é uma professora nata, você tem todos os dons para ser uma professora. Não perca a oportunidade de fazer concurso para ser professor em qualquer lugar que apareça no mundo, né? Porque você tem todo o traquejo necessário para ser professor. A gente vê muita gente
Eu que já participei, né, de muitos concursos para professor, e você tem pessoas com realizações, né, técnicas muito importantes, significativas, mas que na hora que vai dar aula, caramba, é uma coisa terrível. A gente tem vontade de levantar e ir embora. E você não, você emociona, você passa as ideias e é um exemplo vivo a ser seguido. Parabéns, né? E espero que o mundo continue sendo colorido desse jeito para você. Você fez da pandemia uma laranjada em vez de ser uma limonada. Muito bom, gostei demais de assistir. Parabéns, felicidades. Obrigada, e quero agradecer ao senhor, como já agradeci nos slides, e publicamente de novo, que não estaria aqui se não fosse todo o seu apoio também, sabe disso. Parabéns, parabéns. E me apoia até hoje, né? Porque tem sido meus ouvidos aqui. Ah, bom. Felicidade. Obrigada. Gente, desculpa, minha internet travou uns 5 segundos aqui, mas já voltou. Obrigado, professor Faria, também, que foi meu professor, Geral 2, Inorgânica Avançada. Muitas memórias aí. Glaucia, a gente já tem algumas perguntas no chat para você, mas eu vou falar primeiro para você responder a da Rafaela, sobre o apoio da sua família, que foi a nossa primeira pergunta. Como é que foi isso? Sim. O apoio da minha família foi excepcional desde que eu tinha 18 anos de idade, né? Quando eu fui para o técnico e me formei no técnico e surgiu a oportunidade de ir para Joinville. Eu lembro que o meu pai dizia o tempo todo que eu não ia sair da casa dele com 18 anos. E a minha mãe dizia que eu ia fazer o que eu quisesse. Mas, ao mesmo tempo, depois o meu pai falou assim, quer saber? Vai, qualquer coisa você volta, a sua casa está aqui, seus pais estão aqui. Então, eu fui também, por causa dessa segurança que meus pais me passaram, de acreditar, principalmente em mim, que eu poderia me virar. Depois, no Canadá, foi a mesma coisa. Os meus pais, eles sempre apoiaram as minhas decisões. Eles falavam que nunca é ruim. Se quebrar a cara, foi aprendizado. Se der certo, deu certo. E a minha mãe também se frustrou com as minhas frustrações. E hoje eu estou aqui e eles só ficam, assim, tristes porque está muito longe, né? Mas o tempo todo me dando apoio, querendo saber como é que está o doutorado, querendo saber... Não entendem nada do que eu estou fazendo, mas querem saber. E é isso, foi o que a Rafaela falou mesmo. Eu sempre tive muito apoio da minha família, independente da... As decisões eram minhas e eles me apoiavam nas decisões que eu tomava, mesmo não podendo ir, me acompanhar, mas sempre me apoiava. Isso realmente foi uma base muito grande para eu poder arriscar, porque lá no meu consciente eu sabia que eu tinha para onde voltar. Verdade, Glaucia, muito importante. Eu vou começar a fazer aqui agora algumas perguntas que foram colocadas. Eu já vi que vocês usaram também perguntas aqui do Google Meet, eu também vou fazer essas perguntas, tá bom? Fiquem tranquilos. Eu vou começar, então, com a pergunta que está no chat aqui da Juliana. Oi, Juliana. A Juliana foi minha aluna também. Obrigado por ter vindo. Então, a Juliana, ela gostaria de saber como você conseguiu o intercâmbio para Joinville, uma vez que a Juliana achava que o intercâmbio seria somente para fora do Brasil. Você teve algum concurso? Como é que foi isso? Na verdade, eu falo intercâmbio porque foi como se fosse um intercâmbio, né? Eu saí do Rio de Janeiro e fui morar em Joinville por uma experiência profissional, como acabou acontecendo no doutorado. Mas o que acontece? O Senai C-Ticket, ele é um colégio financiado pelas indústrias têxteis. E aí, quando a gente se forma, algumas indústrias, pelo menos na minha época era assim, iam lá e faziam um processo seletivo com as pessoas e surgia a proposta de trabalho. E a Duar, ela fez esse processo seletivo com a gente no colégio, e então, de entrevistas de psicotécnico e algumas outras coisas que agora eu não lembro mais, e eu fui eu e mais 2 amigos da mesma sala que fomos contratados.
E aí eu fui para lá e acabei o estágio, fiz em 8 meses. A intenção era ter ficado lá, mas aí faliu, né? Ah, entendi. Bom esclarecimento esse, importante mesmo. Também fiquei com essa curiosidade. A Mas, gente... Oi, desculpa, Dudu, mas fale. nada impede de quem está no ensino, no técnico também tentar. Vocês podem mandar, ver na internet. Primeiro define o que quer. Define o que quer, como eu falei. Eu acho que isso é importante. Eu quero fazer como a Maria Eduarda, quero trabalhar na parte de águas, né? E começa a procurar empresas que trabalhem com isso pelo Brasil inteiro. Se vocês não querem se prender a um espaço geográfico, manda currículo, porque o não a gente sempre tem. E manda o currículo, vê como é que vai ser aceitável e começa a conversar. E vai. Você é a prova viva, né? Que você tem que ter o quê? Você tem que acreditar, você tem que ter coragem para correr atrás, porque às vezes a gente se sabota, né? A gente pensa, mas não tem muito intercâmbio, mas como é que eu vou me sustentar? E a gente acaba, às vezes, não tentando, mas, gente, não pode. Se você quer aquilo, você tem que correr atrás e tentar como a Glaucia fez. Ela foi em todas as oportunidades, né? Procurou as pessoas, foi lá ver o currículo para ver quem é que ia ajudar ela, tem que ter essa coisa, esse trabalho estratégico aí também. E é isso mesmo, Glaucia. Isso é muito importante. Eu vou fazer uma pergunta agora que está aqui do professor Tiago Selva. Né? Ele falou que a sua história é incrível, te deu os parabéns e perguntou como foi a questão da moradia, tanto no Canadá quanto em Portugal, e a adaptação a tanta coisa nova. Questão da moradia em relação a preço. Bom, no Canadá, se tem mais moradia na cidade onde eu fui, para Hamilton, e só que o custo da moradia ela é bem mais cara. Então, você consegue chegar lá e pleitear uma moradia. O que aconteceu comigo, que eu cortei da apresentação, então ia ficar monstruosa, foi que o Fagner, que era meu namorado na época, que eu conheci no curso técnico, então o curso técnico foi bom só para minha experiência profissional, também foi pessoal, porque ele era meu amigo no curso técnico e casamos aqui em Portugal tem menos de um mês. Então, o Fagner, ele falou que iria primeiro fazer o curso de inglês lá no Canadá, e iria na frente e iria espiar a terra, porque ele já estava um tempo desempregado no Brasil, e ele ia começar pelo curso de inglês para depois tentar uma permissão de trabalho. Então, o Fagner conseguiu uma casa, né? E conseguiu... Uma casa não, né? Fomos morar numa pensão, no basement de um chinês, dividindo... Era 4 quartos e a gente ficava com um quarto e 2 canadenses, um em cada quarto. Então, ele já tinha encontrado esse local lá. E aqui em Évora é um problema a moradia, né? Porque é uma cidade de estudantes, uma cidade turística, e tem muito mais gente para querer morar do que moradia. Mas eu acho que esse é um problema aqui de Portugal em si. Mas eu dei muita sorte também, Deus, tudo, né? Que eu vim para cá, eu contratei um quarto para ficar, e com 15 dias que eu estava nesse quarto, surgiu uma casa com um preço muito bom aqui para poder alugar. E eu estou nessa casa hoje. E a adaptação, claro, foi muito diferente. No Canadá foi extremamente diferente por causa do inverno. Eu saí do Rio de Janeiro com 40 graus e quando saí do aeroporto de Toronto estava menos 20. Eu levei um soco na cara do vento tão frio que estava. Eu nunca tinha passado tanto frio na minha vida, nunca tinha visto neve, mas foi uma adaptação maravilhosa com as pessoas. Os canadenses são super amigáveis, são pessoas assim que realmente acreditam na cultura do mosaico, onde cada um tem uma coisa a acrescentar. Me abraçaram mesmo, me encorajaram a fazer a pesquisa, a entrevista com o professor, e tem até uma experiência engraçada, que uma colega canadense, ela toda quarta-feira ela combinava de estar comigo no café para eu falar inglês. E eu vi ela fazer caras e bocas assim, aí eu falei, Kimberly, você não está me entendendo. Ela, não, mas eu gosto de te ouvir falar.
E assim, para ver como é que os canadenses são amáveis, tenho contato com eles até hoje também. E aqui em Portugal também eu fui muito bem recebida, uma cultura diferente, né? Os alentejanos são mais fechados, são pessoas mais parecidas com o sul do país, que você tem que chegar, ir chegando devagarzinho, mas uma vez que você conquista também é para a vida inteira. Perfeito, Glaucia. A Luana Marques, ela está perguntando se você teria um LinkedIn ou algum outro meio de contato formal para disponibilizar aí para os estudantes, caso queiram pedir dicas para você. Eu sei que você é uma pessoa extremamente solícita, gentil, então já sei que você não vai ter problema com isso. Aí se você puder botar nesse chat, que aí eles... Sim. Eu tenho o LinkedIn que eu comecei a fazer há não sei quantos anos atrás, eu nunca terminei e acho que nem sei mexer nisso. Mas eu posso fazer, ou então não tem problema nenhum, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail pessoal, fora do trabalho, e a gente pode conversar, na boa, sem problemas. Tá bom, então, Luana, manda uma mensagem para a gente lá no Instagram, ou que aí a gente te encaminha, tá bom? Se você não tiver Instagram, alguma coisa assim, avisa aqui no chat que a gente dá um jeito. Deixa eu passar agora para o João Vitor. João Vitor, que é nosso aluno de farmácia. Parabéns, Glaucia, sua palestra é motivadora para todos que escutaram e principalmente para nós que estamos a sonhar com intercâmbio através do curso técnico. Obrigado por isso. Na verdade, é um comentário, né? Não é uma pergunta, mas também é importante. Obrigada. E a gente tem uma pergunta da Lorena Vitória, que ela gostaria de saber. Primeiro, ela falou que a sua palestra foi... e as suas experiências, né, foram incríveis, te deu parabéns. E ela queria saber como você lidou com os desafios, como a saudade da família, os costumes diferentes do país em que estava, entre outros. Bom, no Canadá foi bem menor esses desafios, porque eu passei pouco tempo, né? Foram quase 4 meses. E também eu passava a maior parte do tempo estudando inglês, porque eu precisava fazer o professor Adam entender o que eu precisava de um doutorado e precisava com bolsa. Então, eu tinha um tempo determinado para acabar, então não senti muito, não, a distância. E a minha adaptação foi muito boa no Canadá, porque as pessoas são muito amigáveis, como eu disse aqui, né? E passou muito depressa o tempo que eu passei lá. Agora, aqui, está sendo um pouquinho mais pesado, mas com a tecnologia hoje eu consigo ver meus pais sempre que eu quero, né? Por vídeo, pelo WhatsApp. O Fagner está aqui comigo, ele chegou depois de 3 meses que eu estava aqui, então isso também já amenizou bastante. E eu já tenho algumas amizades aqui, até do Hércules, os meus vizinhos cuidam de mim direitinho. E são pessoas amorosas demais. Uma hora um me dá um vinho, outra hora me dá ovo, outra hora me dá tomate, que eles têm quintas, então, e a gente sempre está conversando. Isso ajuda a amenizar, e principalmente nós brasileiros, né, que somos bem quentes, né, gostamos de estar juntos, de fazer coisas juntos. Então, assim, mas é mais pesado porque eu sei que ainda tem anos aí pela frente. Mas quando a gente sonha e tem um objetivo, existem coisas que a gente tem que aprender a lidar. E eu fiz essa opção, então eu tenho que aprender a manusear isso aí. Certo, Glaucio, entendi. A gente tem também agora a pergunta da Letícia Puzini, que ela perguntou o que te fez gostar da área de Química e da área de Artes. A área de Química, o que me fez gostar foi uma coisa muito interessante, que eu tinha curiosidades sobre algumas coisas, eu olhava para as coisas na 8ª série, né? Agora eu não sei como é que é o sistema, se ainda fala 8ª série, e eu tinha curiosidade de saber a composição das coisas, de entender certas coisas. E aí um professor, na verdade um professor de geografia, na 8ª série, ele falou para mim:
Glaucia, eu acho que você tem uma característica mais pessoal químico, né? Você fica indagando sobre as coisas e você gosta de entender, de querer saber essas explicações. Então, você tem duas opções. Ou você começa a estudar, né? Depois você faz um segundo grau normal, sem ser técnico, e começa a se preparar para a universidade, né? E faz química. Ou você vai para um técnico em química, logo depois da 8ª série, fazer segundo grau técnico em química, e você tem essa experiência e vê se é isso mesmo que você quer, para não entrar no curso errado na universidade. E foi exatamente o que eu fiz. E por isso eu fiquei na química e eu passei por algumas experiências na química, né? Desde a área têxtil até a área de águas e na área de pesquisa na UFRJ com as espectroscopias e a área de artes. Eu gostei muito da área de artes porque é uma coisa, eu não sei, é vislumbrante, é você olhar um painel daquele monumental, enorme, todo colorido, de uma época em que você não faz ideia de como as coisas fluíam e ficar... Porque eu não sou capaz de fazer um desenho. Um ser humano, para mim, é uma bola com palito, os braços e os pés. Então, ver aquilo ali, para mim, é fenomenal. E aí, quando me convidaram para ajudar num curso para implicar as técnicas espectroscópicas de uma forma de autenticidade, na área de autenticidade, eu falei, aí entra as investigações, as pesquisas sobre composições e tudo. Eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. O meu mestrado foi numa área bem difícil, que eu ainda estou tentando terminar e tenho esperança. E gostei muito, aprendi muito espectroscopia, foi na área do meu mestrado, mas no doutorado o meu coração bateu para essa parte colorida, que foi da área de arte. Verdade, Glaucia, não tem jeito, né? A gente tem que explorar um pouquinho. Você vê, você foi para análise de águas, aí você foi para pesquisa, né? Ali na parte de análise instrumental, ali com infravermelho. Glaucia ainda é, né? Famosa ali porque ajudava o pessoal com as análises, a análise em cima da hora de infravermelho, principalmente. Então, foi uma outra área que foi, né? Depois foi para obras de arte. Isso se eu não esqueci alguma... análise de água, né, também, que você fez no INEA, na parte ambiental. E aí, gente, tem que ir explorando as oportunidades que aparecem, né, até você se achar nessa última que foi a de arte, não é verdade? Exatamente. A gente tem a pergunta também da Camille. A Camille Cristina, ela gostaria de saber se antes de você fazer os intercâmbios para o Canadá e para Portugal, você já tinha interesse em algum outro país? Não. Eu não tinha delineado nenhum local para fazer um intercâmbio. O que eu tinha delineado era a área. Eu queria fazer na área de espectroscopia, mas com química inorgânica. E aí eu comecei a fuçar o lápis dos meus professores e a oportunidade que surgiu foi para o Canadá. Foi isso Então foi o Canadá, mas foi em segundo plano o local. Eu queria mais, era uma experiência fora na área de espectroscopia. Por enquanto a gente não tem pergunta, mas eu vou perguntar uma coisa para você, Glaucia. Pensando assim no nosso aluno do curso técnico, ou mesmo de curso de graduação lá do IFRJ, se o aluno agora ele tem essa vontade de fazer esse intercâmbio, mas talvez ainda esteja muito incerto, ainda esteja com aquela coisa, faltando aquela confiança, né, para falar, poxa, será que tem vaga para mim e tudo mais? O que você aconselharia aí para esse aluno, né, para motivar ele, para de repente dar um caminho para que ele consiga alcançar esse sonho, né, que seja um intercâmbio ou que seja a apresentação de um projeto no congresso fora do estado ou fora do país, que também já é incrível, né, você passar uma semana assim fora. O que você recomendaria para esse aluno que está buscando isso agora? Ouse, faça, encare, converse,
Veja tem uma referência em algum professor que é motivador. Professor adora motivar, professor adora sonhar com a gente, professor que é professor adora dar asas para a gente. Então, veja, identifique alguém, compartilhe desse seu sentimento e fale dos seus projetos, que ele tem mais experiência e ele vai te ajudar. Foi isso exatamente que eu fiz. Depois que eu vi os Lattes, claro, que sorte a minha que eu me identifiquei com o Lattes da Cássia, porque é uma pessoa totalmente motivadora. Eu saí de lá com uma gota de motivação e saí com um balde. Então, assim, faça isso, ouse. Primeiro a sonhar, já está sonhando? Planeje. Planeja, mas eu não sei como planejar, não sei por onde começar. Então vá falar com o seu professor. Vá falar com o seu professor, que com certeza ele vai ter ideias ou ele vai buscar ideias com você. A gente está nesse momento difícil da pandemia, né? Que é complicado e às vezes desmotiva. Mas, gente, é o que a Glaucia falou e a Rafaela falou também, né? Você tem que pensar depois, porque isso vai acabar e aí você vai poder tirar essa limitação da sua vida, né? E de repente conseguir isso que você sonha. A Glaucia até conseguiu durante a pandemia, inclusive, né? Foi um momento que acabou trocando ali do Canadá para Portugal. Então, se não tem uma vaga agora, vocês têm que comecem aí, se vocês têm esse sonho, obviamente, a pensar projetos que vocês podem desenvolver, né? Fazer esses contatos com os professores, como a Glaucia falou. A gente já teve alunos no IFRJ, alunos do técnico, apresentando trabalhos fora, né? Quando, às vezes, a gente tem auxílio da instituição, quando não tem, eles vendem coisa, faz vaquinha. Legal. Para ir aquela semana e dar um jeito. A gente já teve esses casos assim, então não é impossível, gente, mas tem que ter foco, né? Muito foco. Tem que ter coragem. Ousar, ter coragem. E assim, não deu nada certo de primeira. Vocês viram a história que eu contei. Primeiro deu errado mesmo. Eu saí do Canadá, não é que deu errado, eu não sabia se daria certo. E foi um esforço fenomenal, e um estresse emocional, e noites sem dormir. E assim, praticamente eu não tinha resposta nenhuma. Depois surgiu a oportunidade de Portugal, aí falei com a professora toda empolgada, não também. Aí surgiu o Canadá, legal, não, agora é certo, vai. Aí veio a pandemia, não. Quando eu recebi o não do Canadá e já tinha o não de Portugal, eu falei, pronto, acabou. Eu vou ter que começar do zero, vou ter que ver Lattes de novo, vou ter que mudar de área, eu sei que eu vou sair. E logo assim, 2 meses depois, a professora de Portugal entrou em contato comigo. Então, não se limite pelo cenário que se faz à sua volta, sabe? Não se limite pela sua condição social, não se limite. Eu sempre precisei trabalhar, estudar, eu era a pessoa mais velha da minha turma, hoje eu tenho 38 anos e ainda estou começando um doutorado. Os meus amigos de turma, tá aí, ó, o Dudu e a Rafa, que terminaram, acho que nem 30 anos tinha o doutorado, a Lívia que está aqui também. Então, quer dizer, cada um tem o seu tempo, tem a sua história, tem o seu momento. O importante é sonhar, planejar e ousar. Você tem que chegar até o final do seu esforço. Se não acontecer, outras coisas acontecerão. Mas você nunca vai olhar para trás e vai ficar falando, poxa, eu justifiquei isso, justifiquei aquilo, olha ali. Gente, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Muitas pessoas perderam na pandemia, mas muitos ganharam. A gente tem que sempre pensar, como a Rafaela falou, o futuro é a noite, sabe? Não é... Eu sempre pensei assim também, não é daqui vou terminar o técnico daqui a 3 anos. Não, o futuro é agora. Eu quero intercâmbio. Pensar nos meios agora. Eu comecei a planejar sair do Brasil em 2016, que eu fui fazer um intercâmbio em inglês. E eu só saí em 2020. Mas esse tempo eu me preparei no inglês, eu juntei dinheiro, eu fui pegando experiência profissional. Então, assim, tudo contribui. O importante é você não olhar para o externo, não olha para a sua condição, não olha para a volta, que vai sempre dizer para você que não. Mire o seu sonho, tenha um desejo ardente, pense positivo, busque as pessoas certas, que vai dar certo. Vai dar.
Nossa, excelente, Glaucia. Mandar um abraço para a Lívia também, que é a nossa amiga do grupo. A Lívia e a Dani, né? Até em parque de diversão a gente já foi, então feliz de ver vocês aqui. Mas, gente, com essa mensagem da Glaucia, né? Acho que não temos mais perguntas aqui, foram várias, né? Mas com essa mensagem maravilhosa dela, né? Acho que a gente pode já caminhar para o encerramento, né? Já está no nosso horário aí, 6h30. E eu queria agradecer muito, muito, muito a Glaucia por essa palestra maravilhosa, por essa inspiração, tá? Agradecer muito a todos que ficaram até aqui, que assistiram, que se inspiraram, que gostaram desse primeiro evento, né? Que semana que vem a gente vai ter mais. E, Glaucia, palavras finais aí sobre esse dia? Eu quero agradecer imensamente por vocês terem me convidado, pela equipe ter acreditado que eu poderia somar em alguma coisa, e principalmente agradecer a vocês, os alunos do técnico, agradecer pela oportunidade de poder contar a minha história. E é isso, é só agradecer a todo mundo, e essa é a palavra que eu digo para vocês. Fazem o caminho, meu caminho começou no técnico, e é por causa do técnico que eu estou aqui, com certeza. Acreditem, dê o melhor de si agora, exijam tudo que puder exigir da formação de vocês, que vai dar certo. Vai dar certo. Foi uma pandemia, o mundo parou, eu recebi todos os nãos inicialmente, e no final a porta se abriu. Então, acreditem. Se aconteceu comigo, pode acontecer com vocês, e vai acontecer. Não olha a idade, não olha a condição social. Eu só estou aqui porque eu tenho uma bolsa hoje, e estou esperando pela próxima ainda, para acabar o doutorado. Enfim, eu vim assim mesmo. Vai dar certo. Vai dar certo. Obrigado, Glaucia. Eu vou pedir aí para o pessoal da organização, coordenadores e alunos, se puderem, se der, abrir a câmera. Pessoal que está assistindo também, se quiser para a gente fazer umas fotos aqui, podem abrir a câmera. E vou passar a palavra para o professor Samir Nasser também, para encaminhar a gente para o encerramento. E depois a Patrícia, depois a Rafaela. Oi, gente. Enfim, como eu coloquei já até no chat, agradecer mais uma vez a Glaucia. Foi ótimo, aí os alunos estão super inspirados, pelo visto, aqui no chat. Foi uma chuva do pessoal aqui, se animando, né? E acho que uma das coisas muito legais que você mostrou, é que o caminho não é moleza, que não é uma coisa fácil, que, não, é só eu querer e rapidinho eu consigo, já vou para lá. Não. Existem muitos percalços e depende da nossa determinação, da nossa vontade verdadeira, né? De poder insistir naquilo, e não só insistir, se dedicar, né? O quanto a Glaucia se dedicou a todos os tipos de estudos aí, né? Desde da língua, que seria um problema para ela acabou caindo em Portugal, né? O que facilitou talvez, mas ela não ficou preocupada com isso, pelo contrário, ela pensou, bom, eu preciso do inglês, e foi atrás disso, né? Correu atrás disso, e aí alguém, mas e agora que ela está em Portugal? Agora ela tem o inglês, que vai abrir, se já não abriu, outras grandes portas para ela. Então, conhecimento nunca é desnecessário, né? Então, acho que você trouxe tudo isso num pacote, e mais uma vez eu queria te agradecer aí, e agradecer a todos que estão aí, que curtiram, e espero vê-los nas próximas semanas também. Obrigado, gente. Ótimo, Samir. Professora Patrícia. Eu só tenho a agradecer também a presença da Glaucia, a participação dela aqui. Que história inspiradora, né? E uma história desse jeito lembra muito quando os alunos estão desesperados, às vezes choram, às vezes sentem vontade de desistir. Eu lembro que na faculdade eu senti vontade de desistir várias vezes, e eu sempre brinco que a química é isso, né? Sorriso e lágrimas. E você tem que acreditar até o fim, que lá no fim vai dar certo, e não desistir, porque às vezes tem a reprovação, tem alguma coisa que fica mais emperrada, alguma matéria, mas é a química. Aí você vai conversar com outras pessoas de outras graduações, elas não sofrem do jeito que a gente sofre. A gente confia e acredita, vai dar certo lá no final.
Obrigado, Gláucia. Obrigado, Patrícia, professora Rafaela. Oi, gente. Então, para fechar, né, mais uma vez agradecer a Gláucia pela palestra excelente e sincera, acima de tudo, né, não mostrando só flores, porque a vida não é isso, né, então acho que foi incrível, muito inspiradora. Quando os alunos falaram que queriam alguma coisa relacionada a intercâmbio, foi na hora, assim, Gláucia, veio assim, gritando na minha mente, tinha que ser a Gláucia, né, porque é uma pessoa que sempre se preocupou com isso. Então, obrigado aí, Gláucia, por ter vindo, por ter compartilhado toda a sua história incrível com a gente e por ter conseguido agregar tantas pessoas do Fundão ao nosso evento. Incrível, a gente nunca bateu esse recorde de tantas pessoas maravilhosas do Fundão aqui, né? Então, muito legal. E eu queria aproveitar que temos tanta gente, fazer aquela propaganda final, né? Nós, coordenadores aqui, para que vocês continuem assistindo os próximos eventos. Na semana que vem, a gente vai ter uma mesa redonda, né, entre 3 professores que são do IFRJ e não são de Química, mas adivinhem só, eles vão falar de quê? De Química. Né? Vai vir uma professora de Educação Física, a professora Fernanda Isidoro, vai vir um professor de Física, o professor Gustavo Pinheiro, e vai vir também a professora de Biologia, né, a professora Lívia Batista, que vão fazer uma mesa redonda para contar a interdisciplinaridade dessas disciplinas com a Química também. Tá? Então, não percam aí nossos próximos eventos. Em nome de todos nós, eu agradeço aí a todos que estão aqui. Obrigado, Rafaela, bem lembrado, né? Tem muito mais vindo por aí. Queria saber, professora Sheila, se eu gostaria também de comentar sobre o evento, representando a DEPI. Oi, gente, boa noite. Gostaria de parabenizar, né, a todos aqui presentes da organização, os alunos envolvidos na organização, e principalmente, é claro, a Gláucia, né, suas palavras acho que foram muito motivadoras para os alunos, eu acho que uma inspiração realmente, e aí muito obrigada por ter vindo aqui agraciar o evento, né, que é muito importante mesmo os alunos escutarem essas suas palavras. Perfeito, pessoal. Então, encaminhamos aí ao fim do evento, tiramos várias fotos aqui de vocês, e a gente se vê semana que vem, dia 9, 5 horas, no próximo dia do Quintas da Química, tá bom? Abraços a todos e até a próxima.